Um dos fatos de 2016 foi que a vida dos taxistas ficou bem mais difícil com a concorrência com a empresa Uber e os diversos cadastrados desta empresa que prestam serviços de transporte individual. Esta disputa de mercado, mas também com características de disputa política, visto que a regulamentação desse serviço está na Câmara dos Deputados, é assunto agora do nosso diálogo aqui no Diário de Goiás, também na Vinha FM, com o Hugo Nascimento, que é presidente da Associação dos Permissionários de Táxi de Goiânia. Hugo, bom dia. Bom dia, Altair Tavares, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí do Diário de Goiás e ouvintes da Rádio Vinha. Hugo, do começo até agora, quanto dos taxistas perderam de mercado por causa do Uber e de aplicativos semelhantes? Tá aí, veja bem, a perda ela foi gradativa. Nós começamos aí com uma perca inicial de 25% a 30% em número de faturamento de clientes e hoje, após o aplicativo começar a receber em dinheiro, nós temos um levantamento aí que nós perdemos cerca de 70% do mercado. Isso tem feito o que no dia a dia dos taxistas, essa crise, de certa forma? Sem dúvida. O taxista teve a sua vida virada de cabeça para baixo, sem poder se organizar e preparar para isso. Então, nós temos tendo várias situações, existe aí mais de 300 mandados de busca e apreensão, porque, obviamente, o taxista tem um carro financiado. E não só essa questão de financiamento de carros, mas casa, plano de saúde, enfim, o taxista está vivendo um momento muito difícil, na verdade. E a Prefeitura de Goiânia não fiscaliza esse serviço? Olha, na verdade, a Prefeitura ela se acovardou diante da situação. O prefeito sempre manteve um bom relacionamento com os taxistas de Goiânia, sempre nos atendeu, sempre manteve o diálogo com a categoria, mas infelizmente depois que a Uber chegou, em nenhum momento ele quis nos atender e não quis dialogar conosco, né? Nem mesmo para dizer se é a favor ou contra, e eu acho que não dialogando ele já passa a mensagem para a gente, deixa bem claro a sua posição, mas a Prefeitura não tomou nenhum partido. Houve um início de fiscalização, mas aí nós também tivemos o Ministério Público fazendo uma recomendação para que essa fiscalização não acontecesse, dizendo que não compete ao município, o que destoa do restante do país, porque o Ministério Público de Goiás diz que não compete ao município fiscalizar e nem regulamentar o aplicativo. Agora não é a mesma posição do Ministério Público de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, porque nessas capitais houveram regulamentação e foi feita por decreto ou por projeto de lei municipal. A atual administração da Prefeitura de Goiânia não teve esta coragem ou não teve um projeto para apresentar? Do que sabemos, a Secretaria Municipal de Trânsito apresentou, a Secretaria de Planejamento também disse que tem condições de apresentar esse projeto. Foi um problema, então, de decisão política? Olha, eu não consigo avaliar isso bem. Na verdade, a SMT, estranhamente também, ela apresentou um projeto em menos de 30 dias, em que a Uber estava funcionando, colocou essa proposta de projeto em consulta pública, e aí nós questionamos, porque o Uber não tinha nem 30 dias de funcionamento, as pessoas não conheciam o que era e como funcionava, como é que a população poderia opinar. Teve uma participação pífia, nem 1.000 pessoas participaram dessa consulta pública e o projeto não caminhou. Então, não sei se foi por uma questão política, a gente passou por um momento de ano de eleições municipais, né? E a questão sendo polêmica, muitos preferem engavetar para depois discutir, mas a questão não caminhou essa proposta. Temos um problema de regulamentação municipal que a Câmara de Goiânia também não evoluiu. O projeto que está na Câmara interessa aos taxistas ou não? Olha, nós temos 2 projetos na Câmara. Nós temos um no vereador Carlos Soares, que está aguardando um parecer oficial da OAB sobre a legalidade de uma regulamentação municipal ou não. E temos agora, estranhamente também, um projeto que foi apresentado pelo vereador Djalma Araújo no apagar das luzes, que é um projeto também razoável, né, que tem algumas questões importantes e interessantes, mas é um projeto que estranhamente não foi discutido com a categoria. Nós sequer sabíamos que o projeto seria apresentado e nós entendemos que a categoria tem muito em contribuir para a elaboração de um projeto, porque é o mesmo serviço que o táxi presta, na verdade, só que através de um instrumento diferente. Ao invés de ser de um carro placa vermelha, todo caracterizado para isso, são em veículos particulares, mas é o mesmo serviço. Então a categoria tem muito a contribuir
na discussão e na elaboração de um projeto e, no entanto, a categoria não foi ouvida ou atendida nesse projeto. E o que mais estranho ainda é que vazou aí áudios no WhatsApp, tornou público, onde o vereador disse que, gravando para os parceiros Uber, né, que o projeto, que eles não se assustassem porque o projeto havia sido elaborado por advogados, tinha um aval de advogados da empresa Uber. Então, uma casa do povo, um vereador que legisla para o povo, soa estranho você não convocar a população para discutir, não discutir com a categoria interessada e dizer que são advogados que elaboraram essa minuta de projeto. Agora, é fato que na Câmara Municipal de Goiânia, este ano, o projeto não anda, né? Já está no final. Vem aí uma nova legislatura, o embate pode ser outro. Mas, enquanto isso, na Câmara dos Deputados, a última informação é a formação de uma nova comissão para analisar projetos, né, para regulamentação do uso de aplicativos para transporte individual. Essa iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados agradou ou não aos taxistas? Olha, a iniciativa foi péssima, ela desagradou por completo, porque na verdade é o seguinte, Altair, essa discussão ela já chegou em Brasília, já tem mais de um ano, que vem sendo feito audiências, discussões, a discussão com líderes de bancada, líderes de partido, e recentemente os líderes de partidos assinaram para desvincular, para desapensar a PL 5587 de um grupo de outros projetos que existem lá, que defendem a regulamentação da Uber no Brasil. E tudo estava organizado e foi criada uma comissão que trabalhou durante 30 dias, houveram audiências públicas e estava tudo acordado para que o regime de urgência dessa PL fosse votado na terça-feira da semana passada. Mas como entrou uma MP em pauta, ela trava a pauta, enquanto não se votou a MP, não pôde voltar ao regime de urgência. E isso aconteceu ontem. E o presidente da casa, contrariando todo o acordo que havia sido feito com as bancadas, ele retirou o pedido de urgência de votação. Criou-se uma nova comissão que vai trabalhar aí por 90 dias, ela vai ter que dar um parecer no dia 30 de março, e não deixou votar o regime de urgência. E ficou claro, quem assistiu aí a TV Câmara pôde constatar, que a maioria dos deputados defendiam porque era apenas votar o regime de urgência. Não era o projeto em si, não era a PL em si, né? Mas, no entanto, ele se acovardou, a gente não sabe por que, quais os interesses, mas ele tirou, era a prerrogativa dele enquanto presidente, ele não votou o requerimento que estava na sua mão e acordado com todos que deveriam ser votados. Os taxistas brasileiros, o que eles querem mesmo é que o serviço de aplicativo como o Uber não seja regulamentado. É isso que não interessa para eles ou não? Não, Altair, isso aí foi uma jogada de marketing criado pela Uber. Obviamente que quando a Uber apareceu, a sensação do taxista é de não querer aceitar. E por que a gente não queria aceitar? Porque é inadmissível você ter um serviço similar ou idêntico ao seu, que não existe regulamentação, que não existe regras. O taxista, para ser taxista, ele passa por um processo licitatório, ele faz curso, ele vai no INSS, pega uma fila imensa para ser atendido e abre um cadastro de recolhimento, que é uma exigência legal, ele paga o ISSQN ao município, ele é fiscalizado, ele é vistoriado anualmente, ele faz um recadastramento, enfim. Em cima de nós, existe todo o rigor da lei, toda uma fiscalização. E, de repente, surge uma empresa norte-americana prestando o mesmo serviço, aonde ela determina tudo. Então, a primeira reação da gente é dizer, olha, isso não é inaceitável, isso é ilegal, e é ilegal. Mas, como a jogada de marketing dela é muito grande, ela vendeu essa ideia, falou, olha, o taxista não quer. Não, nós precisamos da regulamentação. Dizer o seguinte, olha, existe regras para o serviço de táxi, existe regra para a prestação do serviço privado de transporte individual de pessoas. Porque nenhuma atividade no Brasil, ela pode existir sem a tutela do Estado. Nós sofremos a tutela do município, né? Pagamos impostos, somos fiscalizados, por que a Uber não? E isso é prejudicial não só para o taxista, não. Isso é prejudicial para o cidadão. A Uber sonega hoje mais de R$1 milhão em ISSQN aos cofres públicos municipal. E ninguém faz nada. O senhor está falando de Goiânia? Goiânia, só Goiânia. Em um mês ou no ano? Isso em um mês. 1 milhão? Um mês. Como é que vocês chegaram a esse número? É simples. Se você for no site da Uber, ela divulga lá que um motorista parceiro Uber fatura aí R$7.000 por mês. Vamos jogar baixo, vamos jogar R$5.000 por mês. Estima-se que existem mais de 5.000 motoristas Uber em Goiânia. Então, 5.000 vezes R$5.000, isso aí vai dar, vamos fazer as contas aí, jogando ainda 5%, que é o ISSQN tributado em cima desse faturamento, ele vai ser mais de R$1 milhão.
Então, sim, é um valor muito grande para um município que, assim como todos os outros, estão em dificuldade financeira, que não tem dinheiro para trocar lâmpada, para tampar só buraco. parte de uma ideia não confirmada de que há 5 mil desses motoristas, 5 a 7 mil. A gente não tem como provar, mesmo porque a empresa que se diz ter a solução da mobilidade para o mundo, não só para o Brasil, ela omite todas as suas informações. Ela não divulga quantidade, não divulga faturamento, não divulga cadastro, o que soa muito estranho, né? Nós tivemos aí recentemente a Universidade de Colômbia, o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, questionando, inclusive, informações da Uber. Ela diz que ajuda o planeta a não poluir aí tantos metros cúbicos de CO2, mas eles não publicam essas informações. Eles apenas falam, eles não provam isso. Todas as informações da Uber são escondidas. Em São Paulo, houve a regulamentação por decreto municipal do prefeito e a Uber entrou na justiça pedindo que a justiça determinasse que em situação alguma a prefeitura tornasse público as informações de quantos carros, de quantos quilômetros o carro percorre, em quantos atendimentos, enfim. E isso soa estranho, porque que um negócio tão maravilhoso tem que ser guardado assim, tem que ser escondido a 7 chaves, né? Em Goiânia, o prefeito eleito, Iris Ezende, diz que pretende regulamentar respeitando os direitos dos taxistas. Depois da eleição, ou durante a eleição, vocês conversaram com o prefeito de Goiânia procurando entender que ideia é essa do prefeito eleito que vai tomar posse dia 1º? Sim, Altair, nós tivemos com o prefeito antes da eleição, o prefeito Iris. O prefeito é uma pessoa muito responsável, sempre teve um bom relacionamento com a categoria enquanto foi prefeito, enquanto foi governador. E o compromisso assumido com ele realmente é o compromisso da regulamentação. Inclusive divulgaram aí que ele ia barrar, isso é especulação. Em nenhum momento o prefeito disse isso para a categoria de táxi. Ele disse, olha, nós vamos regulamentar. E no entendimento dele, que é um entendimento correto, a regulamentação ela tem que ser tão severa quanto é a regulamentação do serviço de táxi. Então, se existem várias regras, porque nós estamos falando de transporte de vidas. São mães, crianças, adolescentes, que são transportados diariamente dentro de veículos. Então, isso precisa ser tratado com uma seriedade. Então, o compromisso do prefeito é de regulamentar o serviço e regulamentar com a seriedade que o serviço merece. Obviamente, tratando isso com uma discussão ampla, colocando as duas partes numa mesa, trazendo a sociedade para essa discussão. Esse foi o compromisso do prefeito assumido com a categoria do táxi de Goiânia. Agora, no exercício do mandato, vocês vão cobrar? Sem dúvida alguma. Pode ter certeza que, não digo dia 1º de janeiro, mas lá para o dia 3, 4, 5 estaremos lá pedindo o prefeito, mesmo porque a questão é urgente. A situação como está, o táxi não se mantém. Não há sobrevida para o táxi em virtude do que está acontecendo. Então é necessário que medidas sejam tomadas e de forma urgente. Nesse projeto na Câmara dos Deputados, esse debate na Câmara dos Deputados, há ali o conflito, de certa forma, a convergência de interessados na regulamentação ou não é grande. Recentemente os taxistas fizeram uma passeata, um movimento até Brasília. Isso vai continuar? Olha, essa manifestação ela vai continuar e deve se acirrar, porque é importante, Altair, a gente pede até a compreensão da população, porque a gente precisa levar para Brasília a situação e mostrar para Brasília a situação que o taxista está vivendo. A situação ela está insustentável. Brasília precisa entender que essa questão é urgente sim, e precisa tratar ela com a seriedade que ela requer. E não ficar brincando aí de vamos votar, não vamos votar, ou de deputados aí, inclusive até do nosso estado, que defendem a Uber, mas não quer a regulamentação. A gente não entende isso. Nós tivemos um deputado em plenário que falou, olha, ontem pediu encarecidamente para não votar o regime de urgência. E o regime de urgência está votando regulamentar, criar no Brasil uma nova modalidade de transporte individual, que é o transporte privado. É simplesmente criar uma lei e dizer, a regra é essa. E, no entanto, nós temos deputados do nosso próprio estado contrário a essa proposta. E no caso dessa regulamentação, vocês têm interesse nela porque também pode participar desse mecanismo, inclusive facilitando a vida dos taxistas? Sem dúvida. A Câmara Federal é uma Câmara aberta, é um parlamento, né, e ela está aberta, já houveram várias discussões.
A categoria do táxi do Brasil já apresentou as suas demandas, as suas propostas, a sua visão, né? E obviamente que não vai prevalecer aquilo que a gente quer. Isso vai ser construído, né? Então o projeto, ele tem lá várias propostas que vão ser debatidas, vão ser apresentadas outras, vão ser retiradas algumas, mas o que a gente precisa é que se coloque uma regulamentação para que o taxista tenha condições de pé de igualdade de concorrer com uma empresa que não tem nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de tributação. A Uber paga o tributo dela, mas lá em São Paulo, enquanto empresa de software e tecnologia. E hoje ela é a maior empresa do mundo de transporte de pessoas. Então isso já é uma ilegalidade dentro do país. Então o que precisa é regulamentar para que a concorrência seja leal e que dê condições para que o taxista sobreviva. A história que a empresa vende de que andar com ela é mais barato do que com táxi, ela é muito convincente para o cliente, a pessoa que busca esse serviço. Os taxistas também pensam nessa questão do preço ou não? Altair, essa questão está sendo discutida. Agora, o que o usuário da Uber precisa se atentar é para a seguinte questão. Ali você tem uma tarifa mais barata, mas em momentos de adversos, horários de pico, chuva, como foi ontem, em Goiânia, a empresa trabalhou com a chamada tarifa dinâmica quase que 24 horas. Então, aquilo que é barato numa corrida, que você paga 30%, 40% mais barato, num outro momento você vai pagar até 500% mais caro. Então, uma compensa a outra. E eu tenho a ilusão de que eu estou pagando mais barato. Nós temos vários depoimentos de pessoas... A maioria das pessoas não sabe o que é tarifa dinâmica. Exatamente. Elas nem sabem o que significa aquele 2.0, 1.5. Em Rio de Janeiro, ela chegou em 7.5. Isso significa que a tarifa cobrada aumentou 750%. O que é um absurdo e que é uma afronta bastante clara e ilegal ao nosso Código do Consumidor. E vou dizer mais, a semana passada a empresa fez uma atualização no seu software e agora nem apresenta mais para o usuário que tem a tarifa dinâmica. Porque antes, ao solicitar, aparecia lá um símbolo de um trovão, um relâmpago, você clicava nele e lá te informava em quanto estava a tarifa dinâmica. E de forma camuflada, 1.0, que significa 100%, 2.0, 200%, agora não mostra mais. Você chama, a tarifa dinâmica é aplicada e você só tem o conhecimento depois quando chega o recibo no seu e-mail. Então, assim, o taxista está discutindo essa questão de valor? Está discutindo a questão de valor. Mas o momento é crítico, porque a gente perdeu 70%, 60% dos clientes. E abaixar a tarifa é uma questão muito complicada no momento que você está vivendo, onde você não consegue saldar dívidas básicas de alimentação na casa, de prestação do veículo, que é seu instrumento de trabalho, mas a discussão está sendo feita. E vale lembrar que a nossa tarifa não somos nós que instituímos. A gente sequer senta numa mesa de negociação. É a prefeitura que faz um estudo técnico, vê a viabilidade do negócio e, obviamente, qual é a maior preocupação da prefeitura? A prefeitura está preocupada, em primeiro momento, com o usuário e não com o faturamento do taxista. Então, mexer com a tarifa realmente é um pouco complicado, porque nós não vamos ter esse compensador. Olha, agora eu faço barato, mas amanhã eu cobro 200% mais caro. Opa, e compensa. O taxista não vai poder fazer isso. Uma vez abaixando a tarifa baixou, acabou. Ele não vai ter uma compensação amanhã, ou semana que vem, ou mais tarde. Então, a gente tem essa dificuldade em concorrer com a tarifa em virtude desse dumping dessa multinacional, onde ela trabalha dessa forma. Entendo. Hugo Nascimento, presidente da Associação dos Permissionários de Táxi, mostrou para a gente nessa entrevista, né, como está o ambiente e o cenário, né, econômico, o cenário político dessa polêmica que é a regulamentação desses aplicativos de transporte individual. Aqui na Vinha FM, também no Diário de Goiás. Obrigado a você pela entrevista. Gente que agradece a oportunidade. Com o ano que vem, evidentemente, vamos acompanhar com a gestão de Iris Rezende se em Goiânia esse processo evolui. Obrigado a você. A gente agradece a oportunidade e estamos sempre à disposição. E voltaremos com outras notícias já já.